1984, um livro escrito por George Orwell. Publicado em 1949, o texto de Orwell nasceu destinado à polêmica. Traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangá e até uma ópera. Ganhou holofotes em 1999, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother. 1984 foi responsável pela popularização de muitos termos e conceitos, como Grande Irmão, Duplo Pensar, Novo Idioma, Buraco da Memória e 225. O trabalho de Winston, o herói de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Grande parte do ministério também destrói os documentos que não foram revisados, dessa forma não há como provar que o governo esteja mentindo. Winston é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o Grande Irmão. Part R. Capítulo 1. Ia pela metade o expediente matutino, e Winston saíra do cubículo para ir à toilette. Uma figura solitária caminhava ao seu encontro, do outro extremo do corredor enorme, bem iluminado. Era a moça do cabelo escuro. 4 dias se haviam passado desde o encontro diante da casa de quinquilharia. Quando se aproximou, viu que ela trazia o braço direito na tipóia, que se não distinguia à distância por ser da mesma cor que o macacão. Certamente machucara a mão fazendo girar um dos grandes caleidoscópios, nos quais eram criados os enredos das novelas. Era um desastre comum no departamento de ficção. Estavam a talvez 4 metros de distância, quando a moça tropeçou e caiu de bruços. Soltou um grito de dor agudo. Devia ter caído sobre o braço ferido. Winston detive-se. A moça levantara-se sobre os joelhos. Seu rosto estava de cor amarelo-creme, que fazia destacar a boca, mais vermelha que nunca. Fixava-o dentro dos olhos, com uma expressão implorante que parecia mais de medo que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava um inimigo que queria matá-lo. Mas diante dele, também, havia uma criatura humana, sofrendo, talvez com um osso quebrado. Já se adiantara instintivamente para ajudá-la. No momento em que a vira cair sobre o braço vendado, sentirá como que uma dor no próprio corpo. "Te machucaste?" indagou. "Não é nada. Meu braço. Daqui a um instantinho está bom." Ela falou como tivesse o coração agitado. "Empalidecera fortemente. Não quebraste nada?" "Não, estou bem. Doeu um pouco, mas já passou." Deu-lhe a mão livre, e ele ajudou-a a levantar-se. Ela já recuperara um pouco do seu colorido, e parecia estar melhor. "Não é nada", repetiu. "Apenas deu um baque no pulso." "Obrigada, camarada." E com isso continuou na direção em que ia antes, com o mesmo passo decidido, como se de fato fosse nada. O incidente todo mal durará meio minuto. Nem isso talvez. Não permitir que os sentimentos se revelem na fisionomia era um hábito que adquirira proporções de instinto, e além disso tudo sucedera diante de uma teletela. Não obstante, fora muito difícil não trair uma surpresa momentânea, porque nos 2 ou 3 segundos que estivera a ajudá-la a moça, passará à mão dele um objeto qualquer. Não havia dúvida de que o fizera intencionalmente. Era algo pequeno e chato. Quando entrou no mictório, ele transferiu o objeto ao bolso e apalpou-o com as pontas dos dedos. Era um pedaço de papel, dobrado várias vezes. Parado diante do vaso ele conseguiu, manobrando os dedos, desdobrar o papel. Evidentemente, continha um recado. Por um momento, sentiu-se tentado a trancar-se na privada e lê-lo ali mesmo. Mas seria uma estúpida loucura, como sabia muito bem. Não havia lugar que as telitelas vigiassem com maior atenção e continuidade. Voltou ao cubículo, sentou-se, atirou o fragmento de papel, com toda a naturalidade, entre outros papéis sobre a escrivaninha, colocou os óculos e puxou o falascreve na sua direção. 5 minutos, disse ele consigo mesmo, 5 minutos no mínimo. Dentro do peito, o coração lhe martelava com um barulho de dar medo. Felizmente, estava ocupado com um trabalho de rotina, mera retificação de uma lista de cifras, o que não exigia grande atenção. Fosse o que fosse, devia ter sentido político a mensagem do papel. Tanto quanto podia imaginar, só havia 2 possibilidades. Uma, e a mais provável, era de que a moça fosse agente da polícia do pensamento, como temia. Não sabia por que a polícia do pensamento haveria de mandar recados daquela maneira, mas devia ter seus motivos. O que estava escrito no papel podia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem de suicídio, uma armadilha qualquer. Mas havia outra possibilidade, mais louca, que insistia em levantar a cabeça, embora Debalde tentasse suprimi-la. Era de a mensagem vir não da polícia do pensamento, mas de alguma organização clandestina. Talvez a fraternidade existisse, afinal de contas.
Talvez a moça fizesse parte dela. Sem dúvida, a ideia era absurda, mas lhe brotara na mente no mesmo instante em que sentirá o papel na mão. Só dali a uns 2 minutos foi que a outra explicação, mais provável, lhe ocorrerá. E mesmo agora, conquanto o intelecto lhe dissesse que o recado com certeza significava morte, não era o que ele acreditava, e a esperança irracional persistia, o coração tumultuava, e foi com dificuldade que impediu a voz de tremer ao murmurar os números dentro do falascreve. Enrolou todos os papéis da tarefa terminada e meteu o maço no tubo pneumático. 8 minutos haviam passado. Reajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou outro maço de papéis, com o recado em cima. Alisou-o com os dedos. No papel estava escrito, em caligrafia graúda e irregular: Eu te amo. Durante vários segundos, ele ficou tão boquiaberto que nem se lembrou de atirar no buraco da memória o papel incriminador. Quando afinal o jogou fora, não pôde resistir a uma segunda leitura, para se certificar de que eram aquelas as palavras, embora soubesse muito bem do perigo que corria em demonstrar demasiado interesse. O resto da manhã foi-lhe muito difícil trabalhar. Pior que concentrar a mente numa série de servicinhos insignificante, era a necessidade de ocultar sua agitação perante a teletela. Teve a impressão de que uma fogueira lhe ardia na barriga. Foi um tormento o almoço na cantina quente, cheia, ruidosa. Tivera a esperança de ficar a sós uns minutos na hora do almoço, mas por azar o imbecil do Parsons viera sentar-se ao lado dele, o fedor de suor quase sobrepujando o cheiro ativo do guisado, e metralhou-o com uma série de comentários sobre a semana do ódio. Estava interessadíssimo no modelo, em papier-mâché, da cabeça do grande irmão, de 2 metros de largura, que a tropa de espiões da filha estava confeccionando para a festa. O mais irritante era que, em meio à barulhada de vozes, Winston mal ouvia o que dizia Parsons, e se via obrigado a pedir-lhe, constantemente, que repetisse palavras fátuas. Apenas uma vez entreviu a moça, do outro lado da sala, sentada com outras duas. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não olhou mais naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, chegou-lhe às mãos um serviço delicado, difícil, que tomou várias horas de pesquisa e exigiu o abandono de tudo mais. Consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção, de 2 anos antes, de maneira a desacreditar um eminente membro do partido interno que estava agora meio comprometido. Era a função que Winston desempenhava com mais talento, e durante mais de 2 horas conseguiu não pensar na moça. Depois, a lembrança do seu rosto voltou, e com ela um desejo furioso, intolerável, de estar só. Seria impossível pensar na situação enquanto não conseguisse ficar só. À noite, porém, tinha de ir ao centro comunal. Engoliu outra refeição sem gosto na cantina, correu ao centro, tomou parte na farsa solene de um grupo de discussão, jogou 2 partidas de ping-pong, tragou vários copos de gin e assistiu uma conferência de meia hora, sob o título Ingsoc em relação ao xadrez. Sentia a alma seca de tanto aborrecimento, mas não teve impulso de fugir à noitada no centro. À vista das palavras, eu te amo, crescerá dentro dele o desejo de viver, parecendo-lhe estúpido assumir riscos pequenos. Não foi senão às 23 horas, sozinho na cama, e no escuro, que era o jeito de se defender da teletela, contanto que ficasse quieto, que pôde pensar continuamente. Era um problema físico que exigia solução, como entrar em contato com a moça e combinar um encontro. Já não considerava a possibilidade de ser armadilha. Sabia que não era, por causa da inconfundível agitação da morena ao lhe entregar o bilhete. Era evident que moria tomato, como seria natural. Tampouco lhe passará pela cabeça a ideia de recusar a declaração. 5 noites antes pensara em esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo, mas isso não importava. Pensava em seu corpo nu e jovem, como vira em sonhos. Imaginara a alma tola, como todas as outras, a cabeça recheada de patranhas e ódio, a barriga cheia de gelo. Uma espécie de febre o dominou, ao pensar que poderia perdê-la, o corpo jovem e alvo fugindo dele. O que temia, mais do que qualquer outra coisa, era que ela mudasse de ideia, se não fizesse logo por entrar em contato com ela. Mas era enorme a dificuldade física de se encontrarem. Era como mover uma pedra no xadrez, depois de ter levado mate. Para onde quer que se virasse, tinha a teletela pela frente. Na verdade, todas as maneiras possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos 5 minutos após ler o recado. Mas agora, com tempo para refletir, examinou-as, uma a uma, como quem depõe na mesa uma fila de instrumentos. Evidentemente, não se podia repetir o encontro havido aquela manhã. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente simples, porém ele tinha ideia muito vaga da localização do departamento de ficção, e não havia pretexto para visitá-lo. Se soubesse onde morava e a que hora deixava o trabalho, poderia dar um jeito para encontrá-la no caminho de casa. Mas segui-la não era aconselhável, porque teria que esperar nas imediações do ministério, o que certamente seria notado. Quanto a mandar uma carta pelo correio, era impossível. Por um processo que nem mesmo era secreto, todas as cartas eram abertas em trânsito. Na verdade, pouquíssima gente escrevia cartas. Quando, ocasionalmente, havia necessidade de se mandar uma comunicação, existiam cartões postais impressos com longas listas de frases, e o cidadão riscava as que não se aplicavam. Além do mais, não sabia o nome da moça, e muito menos o endereço. Por fim, resolveu que o melhor lugar seria a cantina.
Se conseguisse sentar-se a uma mesa com ela, mais ou menos no meio da sala, longe das telitelas, e com suficiente ruído de conversação em torno, e se essas condições durassem uns 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras. Durante uma semana, a partir daquele dia, a vida foi um sonho sem descanso. No dia seguinte ela não apareceu na cantina, senão quando ele estava de saída, e o apito já tocará. Com certeza, fora transferida a outra turma. Passaram sem se olhar. No dia seguinte, ela estava na cantina na hora do costume, mas com outras 3 colegas, e bem debaixo de uma telitela. A seguir, por 3 dias penosos, não apareceu. O cérebro e o corpo de Winston pareciam atacados de intolerável sensibilidade, uma espécie de transparência, que transformava em agonia qualquer movimento, qualquer som, contato ou palavra que tivesse de pronunciar ou ouvir. Mesmo dormindo, não podia fugir-lhe a imagem. Não tocou o diário. Se alívio havia, estava no trabalho, no qual às vezes podia se esquecer do mundo por períodos de até 10 minutos. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido com ela. Não havia jeito de informar-se. Poderia ter sido vaporizada, poderia ter se suicidado, poderia ter sido transferida a outra parte da Oceania. O pior, e mais provável, era que tivesse simplesmente mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte ela reapareceu. Já não tinha o braço na tipóia, porém o pulso ainda estava enrolado em esparadrapo. O consolo de revê-la foi tamanho que não pôde resistir à tentação de fitá-la durante vários segundos. No dia seguinte, quase conseguiu falar-lhe. Ao entrar na cantina, ela já estava junto de uma mesa, longe da parede e sozinha. Era cedo, e a sala não estava cheia. A fila avançou vagarosa, até Winston quase chegar ao balcão. Nesse momento deteve-se uns 2 minutos, porque alguém se queixava de não ter recebido sua pastilha de sacarina. Mas a jovem ainda estava só quando Winston tomou a bandeja e se encaminhou para a mesa. Ia caminhando com naturalidade, fingindo procurar lugar mais adiante. Estava a 3 metros dela, talvez. Mais 2 segundos e pronto. Então uma voz atrás dele chamou, Smith. Ele fingiu não ouvir. Smith. Repetiu mais alto. Inútil. Voltou-se. Um moço louro, cara de bobo, chamado Wilshire, que ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a sentar-se à sua mesa. Não era seguro recusar. Tendo sido reconhecido, não podia preferir a mesa da moça sozinha. Daria na vista. Sentou-se com um sorriso amável. O rosto louro e tolo correspondeu. Winston teve uma alucinação, em que se via dando uma machadada bem no meio daquele sorriso alvar. Uns minutos depois, a mesa da jovem estava cheia. Ela porém devia tê-lo visto encaminhar-se na sua direção, e talvez lhe percebesse o intento. No dia seguinte, ele procurou chegar cedo. Com efeito, lá estava ela, numa mesa mais ou menos no mesmo lugar, e só. A pessoa que o antecedia na fila era um homenzinho de movimentos rápidos, feito um besouro, de cara chata e olhos miúdos e suspicazes. Quando Winston se voltou do balcão, com a bandeja, viu que o homenzinho ia reto na direção da mesa da moça. O coração caiu-lhe aos pés. Havia lugar numa mesa pouco mais adiante, porém na aparência do homem, alguma coisa dizia que amava o próprio conforto o suficiente para escolher a mesa mais vazia. Com um gelo no coração, Winston acompanhou-o. Não adiantaria nada, a menos que pudesse ficar a sós com ela. Nesse momento, houve um baque tremendo. O homenzinho estava de 4, a bandeja voara longe, e 2 arroios de sopa e café corriam pelo soalho. Ele levantou-se com uma olhada maligna a Winston, de quem evidentemente desconfiava de o haver derrubado. Mas nada sucedeu. 5 segundos depois, com o coração dando pinotes, Winston sentava-se à mesa da moça. Não a olhou. Desocupou a bandeja e começou a comer. Era importantíssimo falar imediatamente, antes que viesse alguém. No entanto, um medo terrível se apossara dele. Uma semana se passará desde que ela lhe dera o recado. Talvez tivesse mudado de ideia, com certeza mudará de ideia. Era impossível que uma coisa dessas corresse bem. Isso não acontece na vida real. Ele teria calado para sempre se naquele momento não visse Amplefort, o poeta de orelhas peludas, vagando pelo salão, à procura de um lugar para sentar. Com seus modos aéreos, Amplefort tinha simpatia por Winston, e certamente escolheria aquela mesa se o visse. Sobrava-lhe talvez 1 minuto. Tanto Winston como a moça comiam sem parar. Ingeriam sem o menor prazer uma sopa rala, um caldo de vagens. Muito baixinho, Winston pôs-se a falar. Nenhum dos dois levantou a vista. Metendo colherada após colherada do líquido na boca, trocaram as palavras necessárias, num murmúrio sem expressão. A que horas sais do serviço? 18h30. Onde podemos nos encontrar? Praça da Vitória, perto do monumento. É cheio de telitelas. Não importa, se houver povo. Algum sinal? Não. Não te aproximes, se eu não estiver no meio da multidão. Não me olhes. Apenas chega perto. A que horas? Às 19. Muito bem. Amplefort não viu Winston, e sentou-se noutra mesa. Não tornaram a falar, e até onde é possível há 2 pessoas sentadas à mesma mesa. Uma diante da outra, não se olharam. A moça terminou o almoço rapidamente e se foi, enquanto Winston fumava um cigarro Vitória. Já antes da hora marcada, Winston estava na praça.
Deu algumas voltas em torno da base da enorme coluna em gomos, no alto da qual a estátua do grande irmão, voltada para o sul, fitava os céus onde havia derrotado os aeroplanos eurasianos. Aeroplanos vestasianos, tinha sido, anos atrás, na batalha da pista número 1. Na rua, diante da coluna, havia a estátua de um homem a cavalo que se supunha representar Oliveiros Cromwell. 5 minutos depois da hora, a moça ainda não aparecerá. De novo, o medo terrível se apossou de Winston. Ela não viria, mudará de ideia. Encaminhou-se lentamente para a face norte da praça, e com pálido prazer identificou a igreja de S. Martinho, cujos sinos, quando ainda tinha sinos, haviam cantado Me Deves 3 vinténs. Nesse momento, viu a moça junto à base do monumento, lendo ou fingindo ler uma proclamação que subia em espiral pela coluna. Não era seguro aproximar-se, enquanto não se acumulasse mais gente. Havia telitelas por toda parte. Naquele momento, porém, elevou-se da esquerda uma gritaria, acompanhada do barulho de veículos pesados. De repente, todo mundo pareceu convergir para um só ponto. A moça deu volta em torno dos leões, na base do monumento, e juntou-se à massa. Winston seguiu-a. Enquanto corria, percebeu por uns gritos que estava passando um comboio de prisioneiros eurasianos. Já uma quantidade considerável de pessoas bloqueava o lado sul da praça. Winston, que em circunstâncias normais gravitava para a periferia de qualquer aglomeração, empurrou, acotovelou, esgueirou-se, tentando alcançar o meio do povaréu. Dali a pouco estava a um braço de distância da moça, mas de permeio havia um enorme prole e uma mulher quase tão vasta, sua esposa certamente, e formavam impenetrável muralha de carne. Winston forcejou de lado, e com um violento empurrão, conseguiu meter o ombro entre os dois. Por um momento teve a impressão de que iam esmagar suas entranhas com as ancas musculosas, mas por fim passou, suando um pouco. Estava ao lado dela. Os ombros se tocavam, e ambos fixavam um ponto qualquer, no meio da rua. Uma longa fila de caminhões com guardas de cara de pau, armados de metralhadoras de mão, e postados em cada canto, ia passando lentamente. Nos caminhões iam de cócoras, muito apertados, uns soldadinhos amarelos, metidos em esfarrapados uniformes verdoengos. As tristes caras mongólicas olhavam para fora, sem a menor curiosidade. De vez em quando, os caminhões davam um tranco e se ouvia o tilintar de metais. Todos os prisioneiros usavam grilhões. Passaram muitos caminhões atulhados de caras tristes. Winston sabia que estavam passando, mas só os via intermitentemente. O ombro da moça, e o seu braço direito, até o cotovelo, se comprimiam contra ele. A face estava tão perto que podia quase sentir-lhe o calor. Ela assumirá imediatamente o comando da situação, como fizera na cantina. Pôs-se a falar com a mesma voz sem expressão que antes, mal mexendo os lábios, um murmúrio que se perdia em meio ao vozerio e ao estrondo dos caminhões. Estás me ouvindo? Estou. Estás livre domingo à tarde? Estou. Então escuta com cuidado. Tens que decorar isto. Vai à estação de Paddington. Com uma precisão militar que o assombrou, a moça delineou o itinerário que deveria seguir. Meia hora de trem. Sair da estação e encaminhar-se para a esquerda. 2 quilômetros pela estrada. Uma porteira, sem travessão superior. Um caminho atravessando o campo. Uma alameda gramada. Uma picada entre touceiras. Uma árvore morta coberta de musgo. Era como se tivesse um mapa na cabeça. Lembras de tudo? Murmurou por fim. Lembro. Viras à esquerda, depois à direita, depois à esquerda outra vez. A porteira, sem travessão de cima. Sim. A que horas? Às 15, mais ou menos. Talvez tenhas que esperar. Chegarei por outro caminho. Decoraste tudo? Decorei. Então dá o foro o mais depressa possível. Não seria preciso dizê-lo. Mas por um momento, não lhes foi possível livrar-se da multidão. Os caminhões continuavam passando, e o povo, insaciável, queria olhar. No começo algumas vaias e assovios tinham soado, de membros do partido ali presentes, mas não haviam durado muito. A emoção geral era de simples curiosidade. Estrangeiros, fossem da Eurásia ou da Lestásia, eram considerados animais estranhos. Literalmente, não eram vistos nunca a não ser como prisioneiros, e mesmo como prisioneiros não eram vistos senão de relance. Nem se sabia o que lhes acontecia, além de alguns enforcados como criminosos de guerra. Os outros desapareciam, presumivelmente em campos de trabalhos forçados. Aos rostos redondos dos mongóis se haviam sucedido faces de tipo mais europeu, sujas, barbudas e exaustas, de zigomas salientes. Seus olhos às vezes fitavam os de Winston, com estranha intensidade, e se afastavam. O comboio terminava. No último caminhão vinha um velho, o rosto coberto de cabelo grisalho desgrenhado, viajando de pé com os punhos juntos cruzados diante do peito, como se estivesse acostumado a algemas. Era quase chegado o momento dos dois se separarem. Mas no último instante, quando a multidão ainda os prendia, a mão da moça procurou a de Winston e apertou-a ligeiramente. O aperto de mão não durou nem 10 segundos e, no entanto, pareceu que as mãos tinham estado juntas longo tempo. Ele teve tempo de aprender todos os detalhes daquela mão. Explorou os longos dedos afuselados, as unhas bem feitas, a palma calejada pelo trabalho duro, a carne macia do pulso. Decorou-a pelo tato e soube que a reconheceria se a visse.
No mesmo instante ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos da moça. Deviam ser castanhos, mas não raro gente de cabelo escuro tem olhos azuis. Voltar a cabeça e olhá-la seria uma loucura inconcebível. Com as mãos se apertando, invisíveis em meio aos corpos, os dois olhavam firmes para a frente, e ao invés dos da jovem, os olhos do velho prisioneiro fitaram melancolicamente Winston por entre as grenhas de cabelo encanecido. Capítulo 10. Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra, banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam. Debaixo das árvores, à esquerda, o chão era um mar de campânulas. O ar parecia beijar-lhe a pele. Era 2 de maio. Do meio do bosque, se ouvia o arrulhar dos pombos bravos. Ainda era cedo. A viagem não oferecerá empecilhos, e a moça tinha tanta experiência, evidentemente, que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais. Presumivelmente ela saberia achar um lugar seguro. Em geral, não se podia imaginar maior segurança no campo do que em Londres. Não havia telitelas, naturalmente, mas havia sempre o perigo de microfones ocultos, que captavam as vozes e reconheciam os transviados. Além disso, não era fácil viajar só sem atrair a atenção. Para distâncias inferiores a 100 km, não havia necessidade de carimbar o passaporte, mas às vezes havia patrulhas nas estações, examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem, e fazendo perguntas indiscretas. Todavia, nenhuma patrulha aparecerá, e afastando-se da estação ele verificara, olhando para trás com frequência, que ninguém o seguia. O trem estava cheio de proles, alegres e festivos por causa do calor. O vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só, enorme, desde a bisavó Banguela até um nenê de 1 mês, a caminho de uma visita aos parentes do interior, e, como explicaram sem cerimoniosamente a Winston, da compra de um pouco de manteiga no mercado negro. A alameda alargou-se e dali a 1 minuto, ele chegou à picada de que ela lhe falará, um simples atalho de gado, que mergulhava entre as touceiras. Não tinha relógio, mas não deviam ser ainda 15 horas. As campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las. Ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas, em parte para matar o tempo, mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse. Já reunirá um maço regular, e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar. Era o estalido inconfundível de um pé, quebrando um ramo. Continuou colhendo flores. Era o que melhor tinha a fazer. Podia ser a pequena, mas podia ser outra pessoa. Valtars Syria accusera-se. Colheu mais uma e mais outra campânula. De repente, sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era a moça. Ela abanou a cabeça, num sinal evidente de que devia ficar quieto. Depois, separou as touceiras e tomou a frente, seguindo a picada no rumo do bosque. Era claro que ali estivera antes, pois evitava os trechos pantanosos, como quem conhece o chão. Winston seguiu-a, ainda com o ramo de flores na mão. Sua primeira sensação foi de alívio, mas, olhando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa rubra apertada, que ressaltava a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a própria inferioridade. Mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já na caminhada da estação, à luz do sol de maio, se sentirá sujo e estiolado, uma criatura de 4 paredes, com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não o vira à plena luz do dia. Chegaram à árvore caída de que ela havia falado. A moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma touceira, num lugar onde não parecia haver caminho. Quando Winston a seguiu, achou-se numa clareira natural, um pequeno recôndito atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos, como uma parede. A moça parou e voltou-se. Aqui estamos, anunciou. Os dois se entreolharam, a vários passos de distância. Winston ainda não tivera coragem de se aproximar. Não quis dizer nada na alameda, continuou ela, porque podia ser que houvesse um microfone escondido. Não creio que haja, mas pode haver. E aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente. Aqui não há perigo. Ele continuou, sem coragem de se aproximar. Não há perigo? Indagou, estupidamente. Não. Olha as árvores. Eram freixos pequenos, que tinham sido podados e haviam brotado de novo, formando uma floresta de ramos, nenhum dos quais mais grosso que um punho. Não há lugar para se esconder um micro. E eu já estive aqui antes. Estavam apenas conversando. Winston conseguirá achegar-se um pouco. Ela estava parada diante dele, muito tesa, tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico, como se admirada de que levasse tanto tempo para agir. As campânulas tinham caído ao chão, em cascata. Pareciam ter caído por si próprias. Ele segurou-lhe a mão.
Acreditas, disse, que até agora não sabia a cor dos teus olhos. Eram castanhos, notou, um castanho bastante claro, com cílios escuros. Agora que viste direito como sou, ainda aguentas me olhar. Facilmente. Tenho 39 anos. Tenho uma esposa de que não me posso livrar. Tenho varizes. E 5 dentes postiços. Pouco me importa. No momento seguinte, ela estava nos seus braços, sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem. No começo não sentiu senão a mais completa incredulidade. O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face, e sim. Ela virou o rosto, e ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço, e o chamava de querido, amado, bem amado. Winston puxou-a para o chão, e ela não resistiu permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse. Mas a verdade é que não tinha outra sensação física, exceto a do mero contato. Sentia-se incrédulo e orgulhoso. Estava satisfeito daquilo acontecer, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais, a juventude e a boniteza o haviam amedrontado, ele estava muito acostumado a viver sem mulher, não sabia por que razão. A moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos. E sentou-se, encostada nele, passando um braço por sua cintura. Não tem importância, querido. Não há pressa. Temos a tarde inteira. Este esconderijo não é esplêndido. Encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo. Pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a 100 metros de distância. Como te chamas? Pergunta Winston. Julia. Eu sei o teu nome. É Winston. Winston Smith. Como descobriste? Creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas. Diz-me, que achavas de mim antes do dia em que te dei o recado? Ele não se sentiu tentado a mentir-lhe. Seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo. Eu te odiava, disse. Queria te violar e depois te assassinar. Há 2 semanas, pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra. Se queres saber, imaginei que fosses da polícia do pensamento. A moça riu-se com gozo, evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce. Da polícia do pensamento? Pensaste mesmo isso? Bem, talvez não, exatamente. Mas pelo teu aspecto geral, apenas porque és jovem, fresca e sadia, compreendes, pensei que provavelmente, pensaste que eu fosse boa militante. Pura de palavras e atos. Faixas, passeatas, palavras de ordem, jogos, piqueniques comunais, toda a tralha. E achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade, havia de te denunciar como ideu criminoso e levar-te à morte. Sam, algo parecido. Há muitas raparigas assim, sabes, não é? É esta porcaria que dá essa impressão, disse ela, arrancando a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e atirando-a a uma ramagem. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços a Winston. Antes mesmo de pegá-lo ele sentiu, pelo cheiro, que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante, e envolto em papel prateado. Em geral o chocolate era pardofosco, quebradiço, com gosto de fumaça de lixo. Ele porém já havia provado chocolate daqueles. O perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar, mas que eram poderosas e perturbadoras. Onde arranjaste isto? No mercado negro, ela respondeu, indiferente. Na verdade, externamente eu sou assim. Destaco-me nos jogos. Fui chefe de tropa nos espiões, faço trabalho voluntário 3 noites por semana, na Liga Juvenil Antissexo. Passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres. Sempre levo uma ponta de faixa nas passeatas. Esta sempre de cara alegra e nunca tiro, ou corpo de nada. Grita sempre com a massa, digo eu. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro fragmento de chocolate derreter-se na língua de Winston. Delicioso. Mas ainda revoluteava pela periferia da sua consciência aquela recordação, algo que podia sentir, mas não reduzir a uma forma definida, como um objeto visto com o rabo do olho. Empurrou-a para longe, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. És muito moça, disse. Uns 10 ou 15 anos mais moça que eu. Que foi que viste em mim para te atrair? Alguma coisa na tua cara. Achei que devia me arriscar. Tenho jeito para descobrir gente que não se adapta. Assim que te vi achei que eras contra eles. Eles, aparentemente, eram o partido, e principalmente o partido interno, a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos, a ponto de arrepiar Winston, embora soubesse estarem em segurança, se é que podiam estar em segurança em alguma parte. Outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava. Não era recomendável dizer nomes feios, sendo-se membro do partido, e Winston raramente xingava, pelo menos em voz alta. Julia, entretanto, parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o partido interno, sem usar os palavrões que se vêem escritos a giz e a carvão em certas ruas escuras. Não lhe desagradava que assim fosse. Era apenas um sintoma da revolta de Julia contra o partido e seus métodos, e lhe parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que fareja feno podre. Tinham saído da clareira, e vagueavam outra vez pela alameda pintalgada, com os braços passados pela cintura, sempre que o caminho permitisse a passagem de 2.
Ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável, sem a faixa odiosa. Falavam em cochichos. Fora da clareira, dissera Júlia, era melhor ficarem quietinhos. Dali a pouco, chegaram ao fim do bosquete. Ela o deteve. É melhor pararmos aqui. Pode haver alguém vigiando. Não corremos perigo, enquanto ficarmos por trás das ramadas. Estavam na sombra de umas aveleiras. O sol, filtrando-se por entre as folhas inúmeras, ainda lhes ardia no rosto. Winston olhou para o campo, e sofreu um choque, lento e curioso, de reconhecimento. Conhecia-o de vista. Um pasto velho, no restolho, com um caminho que serpeava de um lado a outro, pontilhado de cupins. Na sebe irregular, do lado oposto, os ramos dos olmeiros balançavam de leve na brisa, e suas folhas palpitavam em densas massas, como cabelo de mulher. Devia haver por aqui, embora não pudesse vê-lo, um regato com espraiados verdes onde nadavam tainhas. Não há um regato por aqui? Cicero. Ah, sim. Fica na beirada do outro campo. Tem peixes, uns peixes grandes. Podes vê-los nadando nas lagoas, sob os chorões, abanando a cauda. É a terra dourada, quase, murmurou ele. Terra dourada? Não é nada. Uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha. Coquijou Yulia. Um tordo pousara num ramo, a menos de 5 metros de distância, quase na altura do rosto dos dois. Era possível que não os tivesse visto. Estava ao sol, e eles na sombra. Estirou as asas, tornou a fechá-las cuidadosamente, inclinou a cabeça por um instante, como que saudando o sol, e desencadeou uma torrente sonora. Dentro do silêncio da tarde, era pasmoso o volume de som. Winston e Julia deixaram-se ficar, muito juntos, imóveis, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com assombrosas variações, sem nunca se repetir, quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo. Às vezes parava por alguns segundos, abria e fechava as asas, depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria. Winston observava-o com um ar de vaga reverência. Para quem, para o quê, estaria o tordo cantando? Não havia nem companheira, nem rival à vista. Que é que o fazia pousar num campo deserto e soltar sua música no vazio? Winston indagou de si mesmo, se, apesar de tudo, não haveria por perto um microfone escondido. Ele e Julia tinham falado em sussurros, e o micro não poderia tê-los percebido, mas com certeza captaria o canto do tordo. Talvez, na ponta do fio, um homenzinho com cara de besouro escutasse atento, escutasse o canto. Aos poucos, porém, o embevecimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações. Era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo o seu corpo, misturado com os raios do sol que se filtravam por entre as folhas. Parou de pensar, ficou apenas sentindo. No seu braço, a cintura da moça era morna e macia. Atraiu-a para mais perto, de modo a senti-la junto ao peito. O corpo de Julia parecia derreter-se no dele. Onde quer que o tocasse com as mãos, cedia como água. As bocas estavam presas, muito diferente dos beijos, quase formais que haviam trocado antes. Quando separaram o rosto, os dois suspiraram profundamente. O passarinho assustou-se e esvoaçou, fugindo. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora, sussurrou. Aqui não foi a resposta. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Rapidamente, quebrando aqui e ali uns ramos secos, os dois voltaram para a clareira. Quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas, Julia voltou-se e parou diante dele. Ambos ofegavam, mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios. Ela o fitou durante um instante, e depois apalpou o zíper do macacão. Ah, sim. Foi quase como no sonho de Winston. Quase com a mesma ligeireza, ela tirou a roupa, e quando a tirou para um lado, foi com o mesmo gesto magnífico, que parecia aniquilar toda uma civilização. O corpo muito branco lampejou ao sol. Mas, por um momento, ele não o olhou. Tinha os olhos grudados na face sardenta, no leve sorriso de ousadia. Ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos. Já fizeste isto antes? Naturalmente. Centenas de vezes, quer dizer, muitíssimas vezes. Com membros do partido? Sempre com membros do partido. Do partido interno? Não, com aqueles porcos não. Mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha, se tivesse oportunidade. Não são tão santos quanto pretendem. O coração dele deu um pulo. Muitíssimas vezes, dissera ela. Oxalá tivessem sido centenas, milhares. Tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre sob a crosta superior. Seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara da iniquidade. Se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis, com que prazer o faria? Tudo que serviço para apodrecer, debilitar, menor. Ele puxou-a para baixo, a fez ajoelhar-se à sua frente. Escuta. Quantos mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes? Perfeitamente. Odeio a pureza, odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, em parte nenhuma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. Gostas de fazer isto? Não me refiro a mim, somente. Gostas da coisa em si?
Adoro. Acima de tudo, era o que ele desejava ouvir. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples, indiscriminado. Era a força que faria a derrocada do partido. Apertou-a contra o chão, esmagando campânulas. Desta vez não houve empecilho. Dentro de alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal, e com um agradável torpor, caíram separados. O sol parecia ter esquentado mais. Ambos tinham sono. Ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco. Quase imediatamente, caíram no sono e dormiram cerca de meia hora. Winston acordou primeiro. Sentou-se e ficou contemplando a face sardenta, ainda adormecida, apoiada na palma da mão. Com exceção da boca, Julia não podia ser considerada bonita. Olhando-se de perto, descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava. Aquele corpo jovem e forte, agora completamente desprotegido, provocou nele uma sensação de pena e proteção. Mas não voltou de todo a ternura física, orgânica, que sentirá sob a aveleira, enquanto cantava o tordo. Puxou o macacão de lado e estudou a pele branca e macia. Antigamente, pensou ele, um homem olhava um corpo de mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais emoção pura, estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha, o clímax uma vitória. Era um golpe desferido no partido. Era um ato político. Capítulo 03. Podemos voltar aqui, disse Julia. Em geral, não há perigo em usar duas vezes o mesmo esconderijo. Mas só daqui a um mês ou dois, claro. Assim que despertara, mudará totalmente sua conduta. Tornou-se alerta e prática, vestiu-se, ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso. A Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa. Evidentemente, Julia tinha uma dose de manha prática de que ele carecia, e parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres, fruto de inúmeros passeios comunais. O itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes, e levava-o a outra estação. Nunca vás para casa pelo mesmo caminho que vieste, aconselhou, com o ar de quem anuncia um importante princípio geral. Iria primeiro, e Winston esperaria meia hora, antes de tomar o rumo de volta. Disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a 4 dias. Era uma rua de bairro pobre, onde havia uma feira geralmente cheia de gente ruidosa. Ela fingiria procurar algo nas barracas, como se quisesse comprar atacadores de sapato ou linha de coser. Se achasse não haver perigo, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Se não, deveria passar sem reconhecê-la. Com sorte, porém, não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão, combinando outro encontro. E agora preciso ir embora, disse ela, assim que ele decorou as instruções. Devo voltar às 19h30. Tenho de trabalhar 2 horas para a Liga Juvenil Antissexo, distribuindo volantes, ou algo parecido. Não é horroroso? Queres me dar uma escovadela, por favor? Tenho alguma folha ou raminho no cabelo. Tem certeza? Então, adeus, meu amor, adeus. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência, e dali a um momento abriu caminho entre as árvores, desaparecendo no bosque com barulho mínimo. Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço. Não fazia diferença, porém, pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado, ou trocar qualquer comunicação escrita. Aconteceu, porém, que nunca voltaram à clareira do bosque. Durante o mês de maio, só houve outra ocasião em que conseguiram ficar sós algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Julia, o campanário de uma igreja arruinada, local quase deserto, onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Era bom lugar para se esconder, mas o perigo era chegar até lá. O resto do tempo, só podiam se encontrar nas ruas, cada vez num lugar diferente, e nunca durante mais de meia hora. Na rua, em geral era possível conversar, de certo modo. Vagueando pelas calçadas cheias de gente, sem ser lado a lado e nunca se entreolhando, tinham palestras curiosas, intermitentes, que sumiam e reapareciam como os fachos de um farol, subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela, e reiniciadas, minutos mais tarde, no meio de uma frase. Ou então cortadas ex-abrupto, quando se separavam num ponto combinado, e continuadas, quase sem introdução no dia seguinte. Julia parecia bastante acostumada a esta espécie de conversa, a que chamava falar a prestações. Tinha também uma surpreendente habilidade de falar, sem mexer os lábios. Apenas uma vez, em quase um mês de encontros noturnos, conseguiram trocar um beijo. Iam passando em silêncio por uma rua lateral. Julia nunca falava quando estavam longe das artérias principais, quando se ouviu um ribombo ensurdecedor.
a terra tremeu e o ar se escureceu. Winston achou-se caído de lado, com escoriações e muito medo. Uma bomba-foguete devia ter caído bem perto. De repente viu o rosto de Julia, a alguns centímetros do seu, branca de morte, branca como giz. Até os lábios tinham perdido a cor. Estava morta. Apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante. Aquela brancura toda era Dum, pó que caíra em cima dos dois. A face de ambos fora coberta de forte camada de caliça. Havia noites em que, chegados ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida, por causa de alguma patrulha à vista, ou de um helicóptero pairando por perto. Mesmo que fosse menos perigoso, seria difícil encontrar tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston era de 60 horas, e a de Julia ainda mais longa, e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço, nem sempre coincidindo. E Julia raro tinha uma noite inteiramente livre. Perdia um tempo fabuloso, assistindo conferências e demonstrações, distribuindo literatura da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares. Valia a pena, dizia ela, era camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores. Chegou mesmo a induzir Winston a hipotecar mais uma noite, oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições, nas horas vagas, o que faziam voluntariamente todos os zelosos militantes. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas de paralisante chatice, atarrachando e montando pedacinhos de metal, provavelmente partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e ventilada, onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das telitelas. Quando se encontraram na torre da igreja, foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada. Era uma tarde sufocante. No quartinho em cima do compartimento dos sinos, o ar era quente e estagnado, e havia um cheiro horrível de guano de pombo. Passaram horas conversando, sentados no soalho empoeirado, coberto de detritos. De vez em quando um deles se levantava para espiar pelas seteiras, verificar que não vinha ninguém. Julia tinha 26 anos de idade. Morava numa hospedaria com outras 30 moças, sempre o mau cheiro das mulheres. Como eu odeio as mulheres! Exclamava, entre parênteses, e trabalhava, como ele imaginara, nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção. Apreciava o trabalho, que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico. Era inesperta, porém gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com maquinaria. Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo comitê de planejamento até os retoques finais, pelo esquadrão de reescritores. Ela, porém, não se interessava pelo produto acabado. Não tinha gosto pela leitura, disse. Para ela, os livros não passavam de artigos que tinham que ser produzidos, como botinas ou compotas. Não se recordava de coisa alguma antes de 1960, e a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução era um avô, que desaparecera quando Julia tinha 8 anos. Na escola, capitaneara o time de hóquei e 2 anos consecutivos ganhará o troféu de ginástica. Fora chefe de tropa nos Espiões e secretária distrital da Liga da Juventude antes de entrar para a Liga Juvenil Antissexo. Sempre se demonstrara excelente cidadã. Até fora, sinal infalível de boa reputação, escolhida para trabalhar na Pornosek, a subsecção do departamento de ficção, que produzia pornografia barata para distribuição entre os proles. Os que lá trabalhavam lhe davam o apelido de Casa da Lama, observou ela. Ali permanecerá 1 ano, ajudando a produzir livretos em envoltórios fechados, com títulos tais como Contos da Chibata ou Uma Noite no Internato de Moças, comprados furtivamente por jovens proles, que tinham a impressão de adquirir algo ilegal. Como são esses livros? Indigo Winston, Curioso. Oh, Droga Horrorosa. São chatíssimos. Só tem 6 enredos, que são misturados e adaptados. Naturalmente, eu só estava nos caleidoscópios. Nunca estive no esquadrão de reescritores. Não sou literata, meu caro, nem sirvo para isso. Winston soube, estarrecido, que todos os trabalhadores da Pornosek eram moças, à exceção do chefe. A teoria era de que os homens, cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres, corriam maior risco de ser contaminados pela imundície que lhes passava pelas mãos. Nem gostam de mulheres casadas, acrescentou. As pequenas são consideradas sempre tão puras. Eu pelo menos não sou. Tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos, com um militante de 60, que depois se suicidara para fugir à prisão. E fez muito bem, comentou Julia, porque senão haveriam de descobrir meu nome, quando ele confessasse. Depois daquele houvera muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Queria divertir-se. Eles, isto é o partido, não queriam deixá-la, por isso infringia a lei da melhor maneira possível. Parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão. Odiava o partido, e confessava-o em outras tantas palavras cruas, mas não o criticava em geral. Exceto no que tangia à sua vida particular, não lhe interessava a doutrina partidária. Ele observou que Julia nunca usava palavras de novilíngua, nem mesmo as que haviam passado à linguagem corrente. Nem nunca ouvirá falar da fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência.
Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido, fadada ao insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo. Winston indagou de si mesmo, vagamente, quantos outros como Julia devia haver na nova geração. Jovens crescidos no mundo da revolução, não sabendo nada mais, achando o partido algo inalterável, como o céu, não se rebelando contra sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela, como um coelho evita o cão. Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, mesmo que Winston pudesse se livrar de Catherine. Nem como sonho de olhos abertos oferecia esperança. Que tal era tua mulher? Indigo Julia. Era. Conheces a palavra de novilíngua bem pensante? Isto é, naturalmente ortodoxa, incapaz de um mau pensamento. Não conheço a palavra, mas conheço o tipo, isso conheço. Ele pôs-se a contar-lhe a história de sua vida conjugal, mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Descreveu a Winston, quase como se o tivesse visto ou sentido, o enrijamento do corpo de Catherine assim que ele a tocava, a maneira por que parecia ainda repeli-lo com toda a força, mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas. Com Julia, ele não achava difícil falar de tais coisas. Afinal, Catherine deixará de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável. Eu aguentaria se não fosse uma coisa, disse ele. Falou-lhe da frígida cerimoniazinha, a que Catherine o forçava uma vez por semana. Ela o detestava, mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia. Costumava chamar o ato de "És capaz de adivinhar?" Nosso dever para com o partido, disse Julia prontamente. Como sabes? Também estive na escola, querido. Aulas de sexo, uma vez por mês para as maiores de 16. E no movimento juvenil. Esfregam na cara da gente, anos a fio. Sei que dá resultado, em muitas. Mas nunca se pode saber, há tantas hipócritas. Ela pôs-se a discorrer sobre o assunto. Com Julia, tudo girava em torno da sua própria sexualidade. Assim que este assunto vinha à tona de algum modo, mostrava-se muito informada. Ao contrário de Winston, percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido e que portanto devia ser destruído, se possível. O mais importante era a privação sexual que provocava a histeria, desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes. Ou como explicava Julia, quando amas, gastas energia. Depois, ficas contente e satisfeito, e não te importas com coisa alguma. Eles não gostam que te sintas assim. Querem que estoures de energia o tempo todo. Todo esse negócio de marchar para cima e para baixo, dar vivas, agitar bandeirolas, é sexo que azedou. Se estás contente contigo mesmo, por que havias de admirar o grande irmão, os planos trienais e os 2 minutos de ódio e todo o resto da maldita burrice? Era bem verdade, pensou ele. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos no tom o medo, o ódio e a credulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto, usado como força motriz? O impulso sexual era perigoso ao partido, e o partido o transformará em vantagem a seu favor. A truque semelhante, tinham submetido o instinto da paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga. As crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais, e ensinadas a espioná-lo e a denunciar os seus desvios. Dessa forma a família se tornará uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. De supetão, o pensamento de Winston voltou a Catherine. Sem dúvida, ela o denunciaria à polícia do pensamento se não fosse tão estúpida que não percebesse a heresia dos pensamentos. Mas o que na verdade a recordou foi o calor sufocante da tarde, que lhe cobria a testa de bagas de suor. Começou a contar a Julia algo que acontecerá, ou antes, que deixará de acontecer, numa tarde muito quente, 11 anos atrás. Havia apenas 3 ou 4 meses que haviam casado. Tinham-se perdido num passeio comunal, em Kent. Haviam-se afastado dos outros apenas uns minutos, mas tomado um caminho errado, e por fim se achado na beira de uma velha mina de calcário. Era uma queda vertical de 10 ou 20 metros, com grandes rochas ao fundo. Não havia ninguém a quem perguntar a direção certa. Assim que descobriram estar perdidos, Catherine começou a ficar nervosa. Afastar-se do bando barulhento, por uns minutos que fosse, dava-lhe a impressão de estar agindo mal. Queria correr de volta pelo caminho e procurar na outra direção. Mas nesse momento Winston, note uns tufos de primulas crescendo nas grutas do Penedo. Um tufo era de 2 cores, maravilha e tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Nunca vira nada parecido, e chamou Catherine. Oh, Catherine! Olha aquelas flores. Aquele maço perto do fundo. Vês que são de cores diferentes? Ela já virara para regressar, mas veio espiar, inquieta. Chegou até a inclinar-se sobre o rochedo para ver onde ele apontava. Winston estava parado, um pouco para trás, e segurou-a pela cintura para firmá-la. Naquele momento, ocorreu-lhe que estavam completamente sós. Não havia por ali nenhuma criatura humana, não se movia uma folha, não havia um pássaro acordado.
Num lugar daqueles, era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido, e se microfone houvesse, só poderia captar sons. Era a hora mais quente, mais sonolenta da tarde. O sol fustigava-os, e a testa dele estava banhada em suor. Uma ideia lhe veio. Por que não lhe deste um bom empurrão? Indigo Julia. E Daria? Sim, querida, já sei. Eu também, se fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu, não sei não. Lamentas não tê-la empurrado? Lamento. De certo modo, foi uma pena. Estavam sentados, um ao lado do outro, sobre o soalho empoeirado. Puxou-a para mais perto. Julia descansou a cabeça no ombro dele, e o aroma agradável dos seus cabelos sobrepujou o cheiro dos pombos. Era muito moça, pensou Winston, ainda esperava algo da vida, não compreendia não ser solução empurrar uma pessoa inconveniente, rochedo abaixo. Na verdade, não faria a menor diferença. Então por que lamentas não ter empurrado a Zinha? Por que prefiro uma positiva a uma negativa? Neste jogo, não podemos ganhar. Alguns fracassos são melhores que outros, e é tudo. Sentiu-a dar de ombros, num movimento de desaprovação. Sempre o contradizia quando ele saía com essas. Não aceitava, como lei da natureza, a derrota do indivíduo. De certo modo percebia estar condenada, e que mais cedo, ou mais tarde a polícia do pensamento a apanharia e mataria, mas com outra parte do cérebro, acreditava ser possível construir um mundo secreto onde podia viver como quisesse. Tudo o que precisava era sorte, esperteza e audácia. Não compreendia que não existia felicidade, que a única vitória estava no futuro distante, muito depois da morte, e que desde o momento de declarar guerra ao partido, era melhor considerar-se cadáver. Estamos mortos, disse ele. Não estamos mortos ainda, contestou Julia, prosaicamente. Fisicamente, não. 6 meses, 1 ano, 5 anos concebivelmente. Tenho medo da morte. És jovem, de modo que presumo que tens mais medo que eu. Naturalmente, procuraremos evitá-la. Mas isso não faz muita diferença. Enquanto os humanos permanecerem humanos, a vida e a morte são a mesma coisa. Besteira. Com quem preferes dormir, comigo ou com um esqueleto? Não gostas de estar vivo? Não aprecias a sensação de dizer, este sou eu, está em minha mão, minha perna, sou real, sou sólido, sou vivo. Não gostas disto? Ela voltou-se e apertou os seios contra o corpo dele. Winston pôde sentir-lhe os peitos, maduros e firmes, sob o macacão. O corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor. Gosto, sim. Então para de falar de morte. E agora ouve, temos de combinar novo encontro. Já podemos voltar à clareira do bosque. Demos-lhe uma boa folga. Mas desta vez, deves ir por caminho diferente. Já pensei em tudo. Pegas o trem. Mas olha, já te desenho um mapa. E com seus modos práticos, Zela marcou um retângulo de pó, e, tirando um pau do ninho de um pombo, pôs-se a riscar uma planta no chão. Capítulo 4. Winston olhou em torno do quartinho mal ajambrado, sobre a loja do Sr. Charrington. Ao lado da janela, a cama enorme fora feita, com cobertores esfarrapados, e um travesseiro sem fronha. O relógio antigo, de mostrador de 12 horas, tic-taqueava na lareira. No canto, sobre a mesa de abrir, o peso de papéis que ele comprará na última visita, cintilava suavemente na semi-obscuridade. Na guarda do fogão, havia um veterano fogareiro a óleo, uma caçarola e 2 xícaras, fornecidos pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o fogo e pôs a panela d'água a ferver. Trouxera um envelope cheio de café Vitória e umas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7h20. Na verdade, eram 19h20. Ela devia chegar às 19h30. Loucura, loucura, dizia-lhe o coração. Loucura consciente, gratuita, suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, este era o mais difícil de ocultar. A ideia a princípio lhe viera à cabeça, sob forma de uma visão do peso de vidro, espelhado pela superfície da mesa de dobrar. Como previra, o antiquário acedera em alugar o quarto. Evidentemente, vinham a calhar uns dólares extra. Nem pareceu chocado ou desrespeitoso, quando ficou claro que Winston queria o quarto com a finalidade de receber uma mulher. Ao invés, seu olhar perdeu-se na meia distância, e ele falou de generalidades, com um ar tão delicado que parecia ter se tornado parcialmente invisível. A possibilidade da solidão, disse ele, é muito valiosa. Todo mundo quer um lugar onde possa ficar só. E quando tem um lugar assim, é cortesia comum se calarem os que dele souberem. E apesar de parecer fanado e fora da vida, acrescentou até que a casa tinha 2 entradas, sendo uma pelo quintal, que abria sobre o beco. Debaixo da janela, alguém cantava. Winston espiou para fora, protegido pela cortina de musselina.
O sol de junho ainda boiava alto nos céus, e no pátio ensolarado uma mulher monstruosa, sólida como uma pilastra normanda, conformidando os antebraços avermelhado e um avental de aniagem na cintura, caminhava entre uma tina de lavar e um varal, estendendo uma porção de panos quadrados em que Winston reconheceu fraldas. Sempre que não tinha a boca cheia de prendedores, cantava com poderosa voz de contralto. Foi apenas uma fantasia desesperada, que passou como um dia de abril, mas um olhar, uma palavra, e os sonhos provocados, roubaram o meu coração gentil. Havia semanas que a canção estava em voga em Londres. Era uma das músicas sem conta, publicadas para os proles, por uma subseção do departamento de música. As letras eram compostas, sem intervenção humana, num instrumento chamado versificador. Mas a mulher cantava com tamanho sentimento que transformava aquela horrível pieguice num som quase agradável. Winston podia ouvir a mulher cantando e o ranger dos sapatos no lajeado, gritos de crianças nas ruas e às vezes, na distância, o regougo esmaecido do tráfego, e no entanto o quarto parecia curiosamente mudo, por causa da ausência da teletela. Loucura, loucura, loucura! Tornou a pensar. Era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais de algumas semanas sem serem descobertos. Mas a tentação de ter um esconderijo que fosse verdadeiramente deles, dentro de casa, à mão, fora demasiada. Durante algum tempo após a visita ao campanário da igreja, não tinham podido se encontrar. As horas de trabalho tinham sido drasticamente aumentadas, à espera da semana do ódio. Ainda faltava mais de um mês, porém os preparativos vastos, complexos, exigiam trabalho extra de todo o mundo. Afinal, ambos haviam conseguido a mesma tarde livre. Tinham combinado ir à clareira do bosque. Como sempre, Winston mal olhou para Julia, quando se cruzaram no meio da multidão. Mas pela breve olhada que lhe lançou, pareceu-lhe que estava mais pálida do que do costume. Não pode ser, murmurou, assim que julgou seguro falar. Quero dizer, amanhã não posso. Que? Amanhã de tarde, não posso ir. Por quê? Pelo motivo comum. Desta vez começou cedo. Por um momento, ele se sentiu furioso. Naquele mês, volvido desde que a conhecera intimamente, modificara-se a natureza do seu desejo. No começo, pouca sensualidade houvera nele. O primeiro contato amoroso fora simplesmente um ato de volição. Mas depois da segunda vez as coisas haviam mudado de figura. O aroma dos cabelos, o gosto da boca, a maciez da pele, pareciam havê-lo penetrado ou envolvê-lo. Ela se tornará uma necessidade física, algo que não apenas queria como sentia ter direito a gozar. Quando Julia anunciou que não poderia ir, teve a impressão de estar sendo lesado. Mas naquele momento a multidão os apertou, e acidentalmente, as mãos se encontraram. Ela apertou-lhe ligeiramente as pontas dos dedos, num gesto que parecia pedir não desejo mas afeto. Winston raciocinou que quando se vive com uma mulher, esse tipo de desapontamento deve ser uma coisa normal, que acontece mais de uma vez. De repente, dominou uma profunda ternura, como nunca sentirá antes. Desejou que fossem um casal com 10 anos de existência em comum. Desejou passear com ela pelas ruas, como estavam fazendo naquele instante, mas abertamente sem medo, falando de frivolidade e comprando pequenas bobagens para o lar. Desejou, acima de tudo, que tivessem um lugar onde ficar a sós, sem sentir a obrigação de fazer o amor, cada vez que se encontravam. Não foi exatamente naquele instante, mas no dia seguinte, que lhe ocorreu alugar o quarto do antiquário. Quando sugeriu o plano a Julia, ela concordou com inesperada presteza. Ambos sabiam ser loucura. Era como se dessem, de propósito, um passo para o túmulo. Sentado na beira da cama, Winston tornou a pensar nos porões do Ministério do Amor. Era curioso que aquele horror predestinado se acendesse e apagasse na sua consciência. Lá estava ele, fixado no tempo futuro, precedendo a morte com a mesma certeza que 99 precede 100. Não era possível evitá-lo, mas talvez fosse adiá-lo. E no entanto, ao invés disso, de vez em quando, ele encurtava a vida, por um ato consciente e voluntário. Naquele momento, ouviu-se um passo rápido nas escadas. Julia irrompeu no quarto. Trazia um saco de ferramentas de lona marrom crua, com que às vezes a vira entrando e saindo do ministério. Tentou colhê-la nos braços, mas Julia desvencilhou-se um tanto apressada, em parte por estar ainda com a bolsa na mão. Meio segundo, disse. Olha só o que eu trouxe. Trouxeste esse horrendo café Vitória. Logo leu. Podes levá-lo de volta, porque não precisamos dele. Olha. Ajoelhou-se, abriu a bolsa, e tirou algumas chaves inglesa e de fenda que enchiam a parte superior. Por baixo, havia vários pacotes de papel. O primeiro embrulho que entregou a Winston lhe pareceu, ao tato, ter uma consistência estranha e no entanto vagamente familiar. Estava cheio de uma substância pesada, pulverulenta, que cedia onde se apertasse o papel. É açúcar? Açúcar de verdade. Nada de sacarina. E aqui temos um pão branco decente, não aquela broa insossa, e uma latinha de geleia. Uma lata de leite, e olha. Disso eu me orgulho. Tive de enrolá-lo numa estopa, por quê? Mas não era preciso explicar por que o enrolara. O aroma já enchia o quarto, um aroma rico e convidativo, que lhe parecia uma emanação da meninice, mas que de vez em quando ainda sentia, propagando-se por um corredor antes de uma porta bater, ou espalhando-se misteriosamente numa rua cheia de gente. Um cheiro olfateado uns segundos e depois perdido de novo. É café, murmurou Winston.
Café de verdade. Café do partido interno. 1 quilo inteiro aqui. Como conseguiste arranjar tudo isto? É tudo para o partido interno. Não há nada que aqueles suínos não tenham. Nada. Mas naturalmente os garçons e os empregados zafanam as coisas e, olha, trouxe também um pacotinho de chá. Winston Akakararasi ao pé de Julia. Rasgou um bico do pacote. Chá mesmo. Não são folhas de amora. Tem rodado muito chá por aí. Capturaram a Índia, sei lá, explicou ela vagamente. Mas escuta, querido. Quero que me des as costas 3 minutos. Vai sentar do outro lado da cama. Não chegues à janela. E não olhes enquanto eu não te disser. Winston ficou olhando, distraído, através da cortina de musselina. Lá no pátio, a mulher dos braços avermelhados continuava marchando da tina para o varal, e vice-versa. Tirou 2 prendedores de roupa da boca e cantou com profundo sentimento. Dizem que o tempo tudo cura, dizem que sempre se pode esquecer, mas os sorrisos e lágrimas, anos a fio, ainda fazem meu coração sofrer. Sabia de cor a estúpida canção. A voz subia, boiando no doce ar estival, muito afinada, carregada de uma espécie de feliz melancolia. Tinha-se a impressão de que ficaria perfeitamente contente se a noite de junho fosse infindável, e inesgotável o monte de roupa suja, para ficar ali 1000 anos, pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens. E Winston achou curioso o fato de nunca ter ouvido um membro do partido cantar a sós, espontaneamente. Isso teria parecido ligeiramente ortodoxo, uma excentricidade perigosa, como falar sozinho. Talvez fosse apenas quando as pessoas estão próximas da fome que sentem desejo de cantar. Já podes virar, disse Julia. Ele voltou-se, e por um segundo, quase não pôde reconhecê-la. Francamente, esperara vê-la nua. Mas Julia não estava nua. Operara uma transformação muito mais surpreendente. Pantera ou Rosto. Devia ter ido a uma loja do bairro proletário e comprado um jogo completo de cosmética. Passará batom forte nos lábios, ruge nas faces, pó de arroz no nariz. Até havia, em torno dos olhos, um toque de tinta que os realçava. A maquilagem não fora bem feita, mas nesse particular Winston não tinha grandes exigências. Não havia nunca visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos. Era espantosa a melhora do seu aspecto. Com os retoques de cor aqui e ali Julia não apenas se fizera muito mais bonita como, sobretudo, mais feminina. O cabelo curto e o macacão masculinizante apenas davam destaque a esse efeito. Quando a tomou nos braços, uma onda de violeta sintética lhe invadiu as narinas. Lembrou-lhe a semi-escuridão de uma cozinha no subsolo e a boca cavernosa de uma mulher. Era o mesmo cheiro, mas não importava. E perfume também. Sim, querido. Perfume também. E sabes o que vou trazer da próxima vez? Vou arranjar um vestido de verdade, vestido de mulher, não sei ainda onde, e vou usá-lo em vez destas calças horrorosas. E vou usar meias de seda e sapatos de salto alto. Neste quarto serei mulher, não uma militante do partido. Jogaram a roupa para o lado e se aboletaram na vasta cama de mogno. Era a primeira vez que ele se despia de todo em presença dela. Até então tivera muita vergonha do corpo pálido e magro, das varizes saltadas na barriga da perna e a mancha acima do tornozelo. Não havia lençóis, porém o cobertor sobre o qual se haviam deitado era poído e liso, o tamanho e a elasticidade da cama os encheram de espanto. Com certeza está cheia de percevejos, mas que importa? Disse Julia. Não se viam mais camas de casal, exceto na casa dos proles. Winston algumas vezes dormira numa, na infância. Julia jamais, tanto quanto podia se lembrar. Dali a pouco adormeceram. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio indicavam quase 9. Não se mexeu, porque Julia estava dormindo com a cabeça apoiada na curva do braço dele. A maior parte da maquilagem se transferira para a cara dele e o travesseiro, porém uma mancha de ruge ainda realçava a beleza das maçãs do rosto de Julia. Um raio amarelo do sol poente atravessava oblíquo os pés da cama e iluminava a lareira, onde fervia ruidosamente a água da caçarola. No pátio, a mulher se calara, porém débeis gritos de criança ainda flutuavam no ar, vindos da rua. Winston ficou a meditar vagamente se no passado abolido fora normal dormirem numa cama assim, na fresca de uma noite de verão, um homem e uma mulher sem roupa, fazendo o amor quando quisessem, falando do que bem entendessem, sem sentir nenhuma obrigação de levantar, simplesmente largados no leito, ouvindo os ruídos pacíficos lá de fora. Não era possível que tivesse havido uma era em que tais coisas fossem comuns. Julia acordou, esfregou os olhos e ergueu-se num cotovelo, para olhar o fogareiro. Metade da água evaporou, disse ela. Daqui a 1 minuto levanto e faço café. Ainda temos 1 hora. A que horas cortam a luz no teu prédio? Às 23h30. Na minha hospedaria às 23. Mas precisas chegar mais cedo porque... E ai! Vai-te embora, bicho imundo. Ela de repente enredou-se na cama, apanhou um sapato do chão e atirou-o com força a um canto, com um gesto vigoroso, juvenil, como ele a vira fazer, jogando o dicionário em Goldstein, aquela manhã, durante os 2 minutos de ódio. Que foi? Um rato. Mostrou o focinho ali, naquele buraco do rodapé. Estás vendo o buraco? Preguei-lhe um bom susto. Ratos! Murmurou Winston. Neste quarto. Andam por toda parte,
disse Júlia, indiferente, tornando a deitar-se. Vivem até na cozinha da pensão. Alguns bairros de Londres pululam de ratos. Sabias que atacam criancinhas? Pois é, atacam. Em algumas dessas ruas, uma mulher não tem coragem de deixar um filho sozinho 2 minutos. São os grandões, pardos, os piores. E o mais horrível é que os brutos, chega. Implorou Winston, cerrando os olhos. Querido. Estás tão pálido. Que aconteceu? Tens nojo de ratos? De todos os horrores do mundo, um rato. Ela apertou-se contra ele, e enrolou as pernas e os braços nele, como se para tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Ele não reabriu os olhos imediatamente. Por alguns momentos, tivera a sensação de voltar a um pesadelo, que se repetia ciclicamente na sua vida. Era sempre a mesma coisa. Estava parado diante de uma muralha de trevas, e do outro lado da muralha, havia algo insuportável, algo demasiado horrível para se fazer face. No sonho, a sua sensação mais profunda era sempre de auto-engano, porque de fato não sabia o que havia atrás da muralha de treva. Com um esforço fatal, como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro, poderia ter trazido o mistério à luz. Mas sempre acordava sem descobrir o que era. De certo modo, porém, ligava-se com o que dizia Júlia quando a interrompera. Desculpa, pediu ele. Não é nada. É que não gosto de ratos e pronto. Não te preocupes, querido, não deixarei que os bicharocos entrem aqui. Vou calafetar o buraco com aniagem, antes de sairmos. E da próxima vez trago o reboco e tapo o orifício direitinho. Já fora meio esquecido o instante negro de pânico. Sentindo-se ligeiramente envergonhado de si mesmo, ele sentou-se, encostando na guarda da cama. Júlia saltou, vestiu o macacão e fez café. O cheiro que se elevou da caçarola era tão poderoso e inebriante que eles fecharam a janela, não fosse alguém senti-lo e começar a especular. Ainda melhor que o sabor do café era a textura sedosa que lhe dava o açúcar, de que Winston quase esquecera após tantos anos de sacarina. Com a mão no bolso e segurando uma fatia de pão com geleia na outra, Júlia passeou pelo quarto, dando olhadas indiferentes à estante de livros, indicando a melhor maneira de consertar a mesa dobradiça, atirando-se na velha poltrona estofada para ver se era confortável, e examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de chacota tolerante. Levou para a cama o peso de papéis, para examiná-lo na luz melhor. Ele tomou-o, fascinado como sempre pelo aspecto macio, de água de chuva, do vidro secular. Que é isto? Indigo Julia. Não creio que seja nada. Quer dizer, não creio que tenha servido para nada. É por isso que gosto dele. É um pedacinho de história, que se esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se ao menos soubéssemos lê-la. E aquela gravura ali? Júlia indicou com a cabeça o quadro na parede oposta, também tem 100 anos de idade? Meh. Talvez 200. Não se sabe. Hoje em dia, é impossível descobrir a idade de qualquer coisa. Ela foi espiá-la. Foi aqui que o bruto meteu o focinho, disse, dando um chute no rodapé, logo abaixo do quadro. Que lugar é esse? Já vi essa casa. É uma igreja, ou foi uma igreja? Chamava S.S. Clementi dos Dinamarqueses. Ou fragmento de cantiga KOSR. Sharrington lhe ensinara voltou-lhe à memória, e ele acrescentou, quase com saudade. Laranjas e limões, dizem os sinos de S. Clemente. Para sua imensa surpresa, Júlia continuou. Me deves 3 vinténs, dizem os sinos de S. Martinho, quando me pagarás? Dizem os sinos de Old Bailey. Não me lembro como é que continua. Só sei que acaba assim. Aí vem uma luz para te levar para a cama. Aí vem um machado para te cortar a cabeça. Pareciam santo e senha. Mas devia haver outro verso, depois de os sinos de Old Bailey. Talvez conseguisse arrancá-lo da lembrança do senhor Sharrington, se o espicaçasse bem. Quem te ensinou isso? Meu avô. Costumava cantar-me essa cantiga, quando eu era menina. Foi vaporizado quando eu tinha 8 anos, ou pelo menos desapareceu. O que será limão? Acrescentou, inconsequente. Já vi laranja. É uma espécie de fruta redonda, amarela, com casca grossa. Eu me lembro do limão. Era bem comum, até 1950 e pouco. Era tão azedo que só de cheirar a gente, ficava com a boca amarga. Aposto que esse quadro tem bichos por trás, disse Júlia. Um dia destes arranco daí, e dou-lhe uma boa limpadela. Acho que já é hora de irmos embora. Preciso tirar esta tinta da cara. Keichathura. Depois tiro o batom do teu rosto. Winston só levanta dali a uns minutos. O quarto escurecia. Voltou-se para a luz, e ficou examinando o peso de papéis. O que lhe oferecia inexaustível interesse não era o fragmento de coral, porém o interior do vidro em si. Tinha tremenda profundidade, e no entanto, era quase transparente como o ar. Como se a superfície do vidro fosse a abóbada celeste, contendo um pequenino mundo, completo com sua atmosfera. Winston tinha a impressão de poder penetrá-lo, e que de fato estava nele, junto com a cama de mogno e a mesa dobradiça, o relógio, a gravura em aço e o próprio peso de papéis. O peso de vidro era o quarto em que estava, e o coral era a vida de Júlia e a dele, fixadas para a eternidade no coração do cristal.
Capítulo 5. Saim desaparecerá. Um dia, faltou ao trabalho. Alguns levianos comentaram sua ausência. No dia seguinte ninguém mais falou dele. No terceiro dia, Winston foi ao vestíbulo do departamento de registro examinar o indicador geral. Um dos avisos era uma lista impressa de membros do comitê de xadrez, do qual Simmy fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto que antes, nada fora arriscado, mas faltava um nome. Bastava. Sim Dixarader exister, nunca existirá. Fazia um calor infernal. No labirinto ministerial, as salas sem janelas com ar-condicionado tinham temperatura normal, mas lá fora as calçadas assavam os pés da gente, e era um horror o mau cheiro dos subterrâneos na hora de maior tráfego. Iam a pleno vapor os preparativos para a Semana do Ódio, e o pessoal de todos os ministérios trabalhava extra. Passeatas, comícios, paradas militares, conferências, exposições de bonecos de cera, sessões cinematográficas, programas de teletela, era preciso organizar tudo. Era preciso montar palanques, fazer efígies, inventar lemas, escrever canções, circular boatos, falsificar fotos. Os colegas de Júlia, no departamento de ficção, haviam suspendido a produção de novela, e estavam redigindo uma série de panfletos de atrocidades. Winston, além do seu serviço regular, passava longas horas, todos os dias, examinando exemplares atrasados do Times, alterando e embelezando tópicos que seriam citados nos discursos. Tarde da noite, quando bandos de proles desordeiros vagabundeavam pelas ruas, a cidade tinha um ar curiosamente febril. As bombas-foguetes caíam com maior frequência e às vezes havia, na distância, enormes explosões que ninguém sabia explicar e a respeito das quais corriam cabeludos boatos. O novo jingle que seria prefixo musical da Semana do Ódio, Canção do Ódio, era o seu título, já fora composta e era tocada incessantemente nas teletelas. Tinha um ritmo selvagem de latido que não podia exatamente ser chamado de música e parecia o rufar de um tambor. Entoada por centenas de vozes, ao som de passos em marcha, era aterrorizante. Os proles a haviam adotado e nas ruas, à noite, competia com a sempre popular, foi apenas uma fantasia desesperada. Os filhos dos Parsons a tocavam, a qualquer hora da noite ou do dia, com um pente e um pedaço de papel higiênico. As noites de Winston estavam mais ocupadas que nunca. Bandos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para a semana, cosendo bandeiras e faixas, pintando cartazes, fixando paus de bandeira nos telhados e arriscando o pescoço para esticar fios através da rua, para sustentar as faixas. Parsons gabava-se de que só a mansão Vitória exibiria 400 metros de fita agaloada. Sentia-se no seu elemento e andava alegre como um periquito. O calor e o trabalho manual lhe haviam dado pretexto para usar shorts e camisa aberta. Andava por toda parte, empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, alegrando todo mundo, incitando os camaradas com exortações e soltando, de cada dobra do corpo, uma nuvem inesgotável de cheiro acre de suor. De repente, aparecerá por toda Londres um novo cartaz. Não tinha legenda, e representava simplesmente a monstruosa figura de um soldado eurasiano, de 3 ou 4 metros de altura, avançando com enormes botas e uma cara mongólica sem expressão, apontando uma metralhadora portátil apoiada no quadril. De onde quer que se olhasse o cartaz, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia apontar para a gente. O cartaz enchera todos os espaços livres, tornando-se mais numeroso do que os retratos do grande irmão. Os proles, normalmente apáticos em relação à guerra, estavam sendo incitados a um dos cíclicos frenesis de patriotismo. Como que para se harmonizar com a atitude geral, as bombas-foguetes matavam mais gente do que de costume. Uma caiu em Stepney, num cinema cheio, sepultando várias centenas de vítimas nas ruínas. Toda a população da vizinhança saiu à rua, para um longuíssimo cortejo fúnebre, que durou horas e foi, na verdade, um comício de indignação. Outra bomba caiu sobre um terreno baldio, usado como parque infantil, e fez picadinho de várias dezenas de crianças. Houve outras demonstrações de raiva, Goldstein foi queimado em efígie, centenas de cartazes do soldado eurasiano foram rasgados e jogados nas fogueiras, e uma porção de lojas foram pilhadas na confusão. Correu então um boato de que os espiões estavam dirigindo as bombas-foguetes por meio de ondas de rádio, e um velho casal, suspeito de ser de origem estrangeira, teve a casa incendiada e morreu sufocado. No quarto em cima da loja do Sr. Charrington, quando conseguiam ir lá, Julia e Winston ficavam deitados, lado a lado, na cama debaixo da janela, nus por causa do calor. O rato não voltará mais, porém os percevejos se haviam multiplicado nefandamente. Não pareciam se importarem. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso. Assim que chegavam, polvilhavam tudo com pimenta comprada no mercado negro, tiravam a roupa e faziam o amor com o corpo suado, adormeciam e despertavam para verificar que os percevejos haviam reagido e se agrupavam para o contra-ataque. Durante o mês de junho encontrarão-se 4, 5, 6, 7 vezes. Winston abandonara, all habito de Bieber Jim e toda hora. Parecia não precisar mais dele. Engordara, a variz ulcerada sarara, deixando apenas uma nódoa parda na pele, acima do tornozelo. Não sofria mais de acessos de tosse de madrugada. O processo da vida cessara de ser intolerável, e não sentia mais ímpetos de fazer caretas para a teletela, nem de gritar nomes feios.
Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um lar, já não lhes parecia tão mal encontrar-se frequentemente, e apenas por algumas horas. O que importava era a existência do quarto sobre a loja do antiquário. Saber que estava lá, inviolado, era quase o mesmo que estar nele. O quarto era um mundo, uma redoma do passado, onde sobreviviam animais extintos. O antiquário, pensava Winston, era outro animal extinto. Geralmente se detinha uns minutos para conversar com ele, antes de subir. O velho parecia sair raramente ou nunca, e tampouco parecia ter fregueses. Levava uma existência fantasmagórica, entre a lojinha escura e uma cozinha ainda menor onde preparava as refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo, com uma enorme trompa. Parecia contente de poder conversar. Perambulando no meio do seu estoque de frioleiras, com o nariz comprido, os óculos espessos e os ombros arcados metidos num paletó de veludo, tinha sempre um ar vago mais de colecionador de que de mercador. Com desbotado entusiasmo acariciava uma velharia insignificante, uma tampa de porcelana para garrafa, um pedaço pintado de caixa de rapé, um medalhão de peixesbeque contendo um anel de cabelo de alguma criança morta, sem nunca pedir a Winston que comprasse nada, mas apenas que admirasse. Conversar com ele era como ouvir uma caixa de música já gasta. Tirara dos cantos da memória outros fragmentos de cançonetas esquecidas. Havia uma que falava de 24 gralhas, outra a respeito de uma vaca de chifre partido, e ainda outra sobre a morte do pobre pintarroxo. Pensei que o senhor poderia se interessar, dizia, com uma risadinha de desculpas, sempre que apresentava novo fragmento. Mas nunca podia lembrar mais do que alguns versos de cada canção. Winston e Julia sabiam, de modo que nunca baniam do espírito, que não podia durar muito o que estava acontecendo. Havia ocasiões em que a morte vindoura parecia tão palpável quanto a cama que ocupavam, e então se agarravam com uma espécie de desesperada sensualidade, como uma alma danada se agarra ao último bocado de prazer, quando faltam apenas 5 minutos para soar a hora. Mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão, não apenas de segurança como de permanência. Tinham a impressão de que, enquanto estivessem naquele quarto, nenhum mal lhes poderia advir. Chegar até lá era difícil e perigoso, mas o quarto era um santuário. Era como se Winston olhasse dentro do peso de papel, com sensação de ser possível penetrar aquele mundo de vidro, e que uma vez dentro dele, o tempo se imobilizaria. Com frequência, se entregavam a sonhos escapistas conscientes. A sorte haveria de ajudá-los, indefinidamente, e continuariam a aventura até o fim da vida natural. Ou Catherine morreria, e com auxílio de manobras sutis, Winston e Julia conseguiriam casar. Ou então se suicidariam juntos. Ou desapareceriam, alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse, aprenderiam a falar com sotaque proletário, arranjariam emprego numa fábrica e viveriam até o fim numa ruela obscura. Tudo tolice, como bem sabiam. Na verdade, não havia fuga. Não tinham intenção de executar, nem o único plano praticável, o suicídio. Viver dia a dia, semana a semana, esticando um presente que não tinha futuro, parecia um instinto irresistível, como os nossos pulmões sempre procuram inspirar, enquanto existe ar. Às vezes, falavam também de se dedicar à rebelião ativa contra o partido, sem a menor noção de como dar o primeiro passo. Mesmo que a fabulosa fraternidade existisse, havia o problema de encontrar o caminho dos seus quadros. Contou a Julia a estranha intimidade que existia, ou parecia existir, entre ele e O'Brien, e o impulso que às vezes sentia, de comparecer simplesmente à presença de O'Brien, anunciar-se como inimigo do partido e pedir-lhe auxílio. Curioso que isto não parecesse a Julia nada de impossivelmente audacioso. Estava acostumada a julgar as pessoas pela fisionomia, e lhe parecia natural que Winston acreditasse e confiasse em O'Brien, por causa de uma simples olhada. Além do mais, parecia-lhe ponto pacífico que todo mundo, ou quase, odiava secretamente o partido e haveria de quebrar suas leis, se acreditasse poder fazê-lo em segurança. Mas recusava-se a acreditar que existisse, ou pudesse existir, oposição generalizada, organizada. As caraminholas a respeito de Goldstein e o seu exército clandestino, dizia ela, não passavam de besteiras que o partido inventara para servir aos seus propósitos e que os militantes fingiam crer. Vezes sem conta, em comícios do partido e demonstrações espontâneas, ela gritara a plenos pulmões, pedindo a execução de gente cujos nomes nunca ouvirá e em cujos supostos crimes não acreditava de modo algum. Quando se haviam realizado os julgamentos públicos, ocupará o seu lugar nos destacamentos da Liga da Juventude que circundavam o tribunal, de manhã à noite, entoando ritmicamente "Morte aos traidores". Durante os 2 minutos de ódio, sempre superava os outros nos insultos a Goldstein. Entretanto, tinha ideia muito obscura de quem fosse Goldstein e que doutrinas pregava. Crescerá depois da Revolução, e era moça demais para se lembrar das batalhas ideológicas de 1950 a 1970. Era coisa que não podia imaginar um movimento político independente. E depois, o partido era invencível. Sempre existiria, e seria sempre o mesmo. Só era possível rebelar-se contra ele por desobediência secreta, ou, no máximo, por atos isolados de violência, como assassinar alguém, dinamitar alguma coisa. De certo modo, era muito mais alerta do que Winston, e muitíssimo menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando ele mencionou a guerra contra a Eurásia, a propósito de qualquer coisa, ela o espantou dizendo, com toda a naturalidade, que na sua opinião, não havia guerra alguma.
As bombas foguete que caíam diariamente sobre Londres eram provavelmente disparadas pelo governo da própria Oceania, só para amedrontar a turma. Era uma ideia que jamais ocorrerá a Winston. Também provocou uma espécie de inveja nele, contando-lhe que durante os 2 minutos de ódio tinha grande dificuldade para não estourar em gargalhadas. Porém, só punha em dúvida os ensinamentos do partido quando a interessavam pessoalmente. No mais, estava disposta a aceitar a mitologia oficial, simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, e porque o aprenderá na escola, que o partido inventara o aeroplano. Quando ele estava na escola, recordava Winston, antes de 1960, o partido só afirmava ter inventado o helicóptero. 12 anos mais tarde, no tempo de Júlia, já reclamava o avião. Dali a uma geração com certeza se apossaria da máquina a vapor. E quando ele disse que os aviões existiam antes dele nascer, e muito antes da Revolução, o fato pareceu a Júlia totalmente sem interesse. Afinal, que importava o inventor dos aeroplanos? Foi choque maior para ele descobrir por um comentário passageiro que ela não se lembrava de que, 4 anos atrás, a Oceania estivera em guerra com a Lestásia, e em paz com a Eurásia. Era verdade que considerava a guerra uma farsa, mas aparentemente não notara nem a mudança do nome do inimigo. Pensei que sempre estivéssemos em guerra com a Eurásia, exclamou, evasivamente. Isso o amedrontou um pouco. A invenção dos aeroplanos sucedera antes de Júlia nascer, mas a reviravolta da guerra ocorrerá havia apenas 4 anos, quando já era adulta. Discutiu com ela durante um quarto de hora talvez. No fim, conseguiu forçar-lhe a memória a recordar vagamente que outrora o inimigo fora a Lestásia e não a Eurásia. Todavia, isso não lhe parecia significativo. Que importa? Indagou, impaciente. É sempre uma horrível guerra depois da outra, e a gente sabe que o noticiário é todo falso mesmo. Às vezes ele lhe falava do departamento de registro e das impudentes falsificações que lá executava. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Não sentia o abismo abrindo-se aos seus pés, ao pensar nas mentiras que se transformavam em verdades. Ele contou-lhe a história de Jones, Aronson e Rutherford, e do momentoso papelzinho que um dia tivera entre os dedos. Não a impressionou grandemente. Na verdade, a princípio, ela nem compreendeu a situação. Eram teus amigos? Não, nunca os conheci. Eram membros do partido interno. Além disso, eram muito mais velhos do que eu. Pertenciam ao passado, vinham de antes da Revolução. Eu mal os conhecia de vista. Então por que te preocupas? Não vivem matando gente o tempo todo? Tentou fazê-la compreender. Foi um caso excepcional. Não foi apenas um assassínio. Percebes que o passado a partir de ontem foi abolido? Se sobrevive em alguma parte, é em alguns objetos sólidos, sem palavras ligadas a ele, como naquele pedaço de vidro. Já não sabemos quase nada sobre a Revolução e os anos anteriores à Revolução. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todo livro reescrito, todo quadro repintado, toda estátua, rua e edifício rebatizado, toda data alterada. E o processo continua, dia a dia, minuto a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem fim no qual o partido tem sempre razão. Eu sei naturalmente que o passado é falsificado, mas jamais me seria possível prová-lo, mesmo sendo eu o autor da falsificação. Depois de feito o serviço, não sobram provas. A única prova está dentro da minha cabeça, e não sei com certeza se outros seres humanos partilham minhas recordações. Apenas naquele caso, em minha vida toda, possuí prova real, concreta, depois do acontecimento, anos depois. E de que adiantou? Não adiantou nada, porque a joguei fora uns minutos depois. Porém, se a mesma coisa acontecesse hoje, eu guardaria a prova. Ora, eu não. Estou disposta a correr riscos, mas só por coisas que valham a pena, não por causa de pedacinhos de papel. Que poderias fazer com o recorte se o guardasses? Pouca coisa, talvez. Mas era prova. Poderia ter semeado algumas dúvidas, aqui e ali, supondo que ousasse mostrá-lo a alguém. Não creio que possamos alterar coisa alguma nesta vida. Mas posso imaginar pequenos nódulos de resistência brotando aqui e ali, pequenos grupos de gente que se reúne e vão crescendo, e deixando algumas notas, de modo que a geração seguinte possa continuar a obra. Não estou interessada na próxima geração, querido. Estou interessada em nós. És rebelde só da cintura para baixo, disse ele. Ela achou esta frase excepcionalmente jocosa, e atirou os braços em torno dele, deliciada. Tampouco tinha Júlia o menor interesse pelas ramificações da doutrina do partido. Sempre que ele começava a falar dos princípios do Ingsoc, duplo pensar, a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva, e a usar palavras de novilíngua, ela ficava aborrecida, confusa, e dizia não ter jamais prestado atenção a essas coisas. Sabia que era tudo lixo, portanto para que se preocupar com ele? Sabia quando aplaudir e quando vaiar, e era toda a ciência de que precisava. Quando ele persistia em falar de tais assuntos, Júlia tinha o hábito desconcertante de adormecer. Era uma dessas pessoas que podem adormecer a qualquer momento, em qualquer posição. Falando com ela, Winston percebeu como era fácil aparentar ortodoxia, sem ter a menor noção do que fosse ortodoxia. De certo modo, o ponto de vista do partido se impunha com mais êxito às pessoas incapazes de compreendê-lo.
Aceitavam as mais flagrantes violações da realidade, porque jamais percebiam inteiramente a enormidade do que se lhes exigia, e não estavam suficientemente interessadas para observar o que acontecia. Graças à falta de compreensão, permaneciam sãs de juízo. Apenas engoliam tudo, e o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava resíduo, do mesmo modo que um grão de milho passa, sem ser digerido, pelo corpo de uma ave.